partida atrasada aí no calendário do Campeonato Brasileiro, da 14ª rodada, Bahia e Internacional. Nessa noite chuvosa na Arena Fonte Nova, deu Bahia. E para a gente falar do que aconteceu dentro de campo, é muito importante a gente destacar aquele fator que ele acaba sendo preponderante algumas vezes para o desenho das partidas. Eu estou falando da chuva que rolou em Salvador, na Arena Fonte Nova, e eu queria que a partir de agora você descrevesse, que você contasse a história do triunfo tricolor 1-0 sobre o Internacional, esse adversário tão indigesto para o Bahia, mas que no fim das contas se apresentou como um último obstáculo superado na construção de mais um recorde, né, estabelecido por esse time comandado por Rogério Ceni, que é o recorde de pontos somados nos jogos de ida do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Meu caro Ravel, com você. Celso, o jogo de hoje implicava muitas dificuldades por tudo que a gente já elencou aqui, né? O Inter é um adversário muito físico, que vinha com a proposta, inclusive, de jogar hoje em bloco baixo para poder proteger o resultado de empate, que já seria satisfatório diante das circunstâncias. O Colorado Gaúcho jogava sem dois de seus principais jogadores na noite de hoje, né? O Alan Patrick com o Alan Baldia e o Carboneiro, que é um ponto esquerda, estavam suspensos. Então são atletas que, sob o ponto de vista ofensivo, fazem a diferença para o time gaúcho, que já não está muito bem das pernas no campeonato. Então, se jogando sem esses dois atletas, a tendência é que o time tivesse uma postura mais defensiva, e de fato foi assim que o Internacional se portou no jogo, com uma linha de 3 zagueiros, operando ali de uma maneira bastante defensiva, sendo apoiado pelos dois laterais que praticamente não subiam, e ainda na faixa central do campo, o Inter jogou com 3 volantes, sendo que destes apenas o Thiago Maia era um jogador que ainda conseguia desempenhar algum papel ali mais de transição, de enganche ali para o setor ofensivo, que contava também com jogadores jovens, né? Então o Internacional hoje veio preparado para negociar o empate, assim, para ter uma postura mesmo de ser um time que não iria atacar de qualquer maneira, apesar de até ter atacado um pouco o Bahia no bloco alto. Hoje o Internacional ele tinha essa postura. Então o cenário que a gente via hoje aí, enquanto o Celso volta aí para nossa live, era um cenário onde o Bahia tinha a obrigação de vencer para suas pretensões, mas não ia encontrar tanta facilidade. Primeiro porque o Inter veio preparado, disposto mesmo a entrar projetando o empate, né, se satisfazendo com o empate, mas também porque a gente tinha hoje em Salvador um estádio que, assim, só porque a drenagem funcionou muito bem, o jogo não foi 100% prejudicado, mas ainda assim atrapalhou, obviamente, o andamento da partida, tendo em vista que a gente tinha ali uma Fonte Nova que recebeu muita chuva. O Salvador choveu o tempo inteiro. Vários amigos hoje nos meus grupos de WhatsApp, inclusive, vindo até a mim no WhatsApp perguntando como é que estava a expectativa, como é que iam se posicionar em relação a assistir o jogo, porque tinha essa expectativa de que o gramado não fosse aguentar e de que fosse muito difícil conseguir chegar à Fonte Nova hoje, em razão dos vários pontos de alagamento na cidade. No fim das contas, foi até tranquilo chegar, e 27.400 pessoas estiveram presentes na Fonte Nova, assim, de uma maneira bastante surpreendente. A Fonte Nova recebeu um bom público para o jogo de hoje, considerando toda a chuva, considerando o horário do jogo também, às 19 horas. Bastante complicado de chegar, mas tudo acabou se encaminhando para o Bahia chegar a campo e tentar fazer uma partida de controle, porque foi assim que, dessa forma, o Bahia tentou jogar, né? O Bahia foi a campo hoje com boa parte da sua escalação habitual, com 2 mudanças apenas, num contexto de naturalidade, digamos assim, né? Ronaldo foi a campo como goleiro, Gilberto na lateral direita. A primeira mudança acaba sendo a entrada de Gabriel Xavier no lugar do David Duarte, que sofreu um trauma na costela no jogo passado, no jogo contra o Grêmio, acabou se machucando. Não parece ser nada grave, mas é um jogador que acabou ficando indisponível para a partida de hoje. Gabriel Xavier entra no seu lugar, Ramos Mingo fazendo a quarta zaga, e a segunda mudança aqui, a entrada de Luciano Juba, voltando à titularidade, voltando a estar disponível
depois de uma lesão que ele acabou sentindo. Com isso, o Thiago Bordoche naturalmente acabou voltando para o jogo. Essa acabou pegando os torcedores ali um pouco de surpresa, eu diria, porque Juba, começando o jogo ali, a gente não tinha tanta expectativa de que ele pudesse jogar por tanto tempo, acabou jogando por 60 minutos e começou o jogo como titular. No meio-campo, a gente teve a repetição do trio que jogou contra o Grêmio, né, com a Acevedo fazendo o papel de primeiro volante, Jean Lucas fazendo a transição ali, né, o box-to-box, e Michel Araújo como substituto de Everton Ribeiro mais uma vez, a gente que já tinha aqui sinalizado, né, aqui no 45 minutos, a nossa preferência por Michel Araújo fazendo esse papel. No trio de ataque, mais uma mudança também, né, fechando aí a tríade de mudanças para o jogo de hoje comparado ao que foi o jogo contra o Grêmio, Ademir fazendo o papel de ponta direita, o William José como centroavante, e na ponta esquerda, por opção de Rogério Ceni, Sanabria foi escolhido em detrimento de Thiago, né, Thiaguinho, que tinha começado o jogo contra o Grêmio, isso muito por característica, que explicando para o torcedor um pouquinho em relação a esse ponto de vista tático, o que a gente teve nesse jogo foi uma escolha de Luciano Juba como titular, fazendo a construção por dentro, e aí dessa maneira, Sanabria é um jogador mais agudo, um jogador que ataca mais o espaço pelas beiradas, então fazia sentido naquele momento que se tivesse ali o Sanabria jogando como ponta ao invés do Thiago, né, o Thiaguinho ele tem feito muito mais um papel de 9, né, de segundo atacante, então um jogador que acaba demonstrando mais valências, conseguindo pisar mais na área, preencher mais o espaço, e hoje como o Iago é um jogador mais um lateral que atua quase como um ponta, atacando a profundidade do campo, e ele não era ele o titular, e sim o Luciano Juba que faz a construção por dentro, fazia mais sentido que o Bahia tivesse mais esse jogador ponta com a característica de jogar mais aberto, né? Um jogador espetado, né, aberto pela lateral para atacar os poucos espaços que o Internacional viria a ceder na partida de hoje, porque foram poucos mesmo, né? Como eu vinha dizendo aqui, o Internacional se portou muito em bloco baixo, tentando fazer muito uma linha de defesa, negando espaços ao Bahia, sobretudo quando passou aqueles 15 minutos iniciais ali, onde o Inter até tentou fazer uma pressão, tentou sufocar o Bahia, né? Até alguns vacilos ou outros de Gabriel Xavier dessa maneira, mas depois que passou aquela euforia dos 15 minutos ali, onde todo mundo está com o pulmão em 100%, o Inter se portou em bloco baixo, deixou o Bahia com a bola, o Bahia foi tentando transitar, ganhar espaços com volume de jogo, mas esbarrava muito ali no comecinho do jogo, né? Nesses primeiros 15 minutos, né? Isso, nos primeiros minutos ali o Inter teve até um pouquinho mais de ofensividade, eu diria, apesar de não ter eles concluídos em chances claras, né? Foi o melhor momento do Inter da partida. Foi o melhor momento do Inter na partida. Jogo. Exatamente, o melhor momento, Celso, ali onde o Inter ainda conseguiu dar uma pressãozinha no Bahia, recuperar algumas bolas onde o Bahia tentava sair no toquinho, né, na jogada construída, e o Inter tinha uma inteligência maior na marcação-pressão do que o Bahia na construção. Né? Até que depois o Inter vai se acomodando no jogo, o Bahia vai começando a encontrar também os espaços. O gramado sofreu pouco, mas estava pesado. Né? Só tinha uma área ali relativamente empoçada, que era a pequena área onde o Ronaldo defendeu no primeiro tempo, né? No gol da ladeira da Fonte das Pedras. Mas todo o restante, a drenagem funcionou bem, principalmente levando em consideração o tanto que choveu, mas o gramado ficava pesado, então o jogo ele ganha um outro ritmo, uma outra velocidade, Celso. Choveu isso o dia todo, Ravel? Isso. E acabou sendo atrapalhou muito o Bahia essa chuva, porque isso atrapalha o time que gosta de jogar, né? O time que acaba sendo mais propositivo em detrimento do time que é vertical. O Inter tentou por muitas vezes, até em razão das suas principais ausências, ser um time mais agudo, né? Quando recebia ali alguma oportunidade, tentava atacar os espaços pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, mas lado esquerdo de defesa do Bahia, né, lado direito de ataque do Inter, mas não teve muito êxito não. O Bahia é quem conseguia criar volume de jogo depois de ter passado aquela fase inicial ali onde o Inter marcou bem pressão. E aí o jogo foi evoluindo. Onde começou o pesadelo colorado, né, em nome de Ademir, né? Porque minha nossa, velho, como jogou. Exatamente. É exatamente isso aí, Celso. O jogo do Bahia passou a fluir no momento em que Ademir passou a ser mais e melhor acionado do que vinha antes. Isso porque ali até o minuto 20, minuto 25 mais ou menos, o Bahia acabava conseguindo construir mais jogadas pelo seu lado esquerdo de ataque, jogadas que vinham com Sanabria, mas que não conseguia ali de alguma maneira dar sequência. Sanabria que hoje não fez uma boa partida.
não a ponto de ter ido mal, né? Mas não conseguiu ser aquilo que se notabiliza, né? Um jogador, um ponta que consegue bem o drible vertical, uma vitória pessoal no 1 para 1 ali, que é algo muito característico do atleta do ponta argentino. Hoje não funcionou bem, e o Bahia vinha tentando muito com ele. Quando conseguiu começar a perceber que os espaços na defesa do Inter apareciam a partir das inversões, né, de um lado para o outro, acionando sempre Ademir muito aberto na ponta, e esse sim conseguindo ir para cima de Bernabé, Celso, como você falou, indo muito bem nas jogadas individuais, vencendo a maioria dos duelos do primeiro tempo, fazendo com que Bernabé sofresse um cartão amarelo, inclusive recebesse um cartão amarelo. Aí a coisa começou a andar, né? O Bahia começou a ter algumas oportunidades, não tão claras, tá? Hoje foi um jogo de poucas finalizações, até em razão do cenário de jogo, mas o Bahia conseguiu ter volume, conseguiu passar a criar algumas chances de chegar com risco, né, com ofensividade, cruzando a maioria das bolas. Inclusive o William José acabou não sendo achado ali. Finalizações do Bahia contra 9 do Internacional, só que foram 7 no gol contra 2, né? Isso. Então o Bahia realmente, isso mostra como o Bahia foi mais eficiente ali, né? Foi mais incisivo, teve chances mais incisivas, né? Mais claras, né? Exatamente. Assim, no primeiro tempo as finalizações foram bem raras, assim, né? Inclusive o Internacional é quem tem uma finalização de média distância com certo perigo, que Ronaldo faz uma boa defesa, e o Bahia, até ali o lance do gol, né? O Bahia tinha chegado assim com pouco risco, claro, ali, uma finalização ou outra, quando na verdade o Bahia começava a engrenar o jogo, e teve uma boa finalização de Jean Lucas aos 33 minutos do primeiro tempo. Aí o Inter tentava esfriar o jogo com cera, enfim, com antijogo, com alguma coisa que pudesse fazer o jogo não fluir, né? Tanto que nessa defesa, né, o goleiro Ivan, ele faz a defesa, aí pede atendimento, fica cerca de 5, 6 minutos ali recebendo atendimento médico e tentando esfriar o jogo. O Internacional também perdeu o seu zagueiro, acho que foi o Vitão, que acabou sendo substituído, também levando muitos minutos. Então isso somado à chuva, né, Celso, fazia com que o jogo no primeiro tempo fosse muito picotado, assim. Sempre que o Bahia conseguia crescer em volume, o Internacional tentava de alguma maneira abafar, e principalmente lançando mão da cera, e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza acabou sendo conivente, assim, na minha avaliação com isso, acabou fazendo o torcedor do Bahia ficar com um pouco de raiva ali no primeiro tempo, mas o Bahia ainda insistia, ainda chegava com perigo, até que ali aos 44 minutos do primeiro tempo, Ademir, mais uma boa jogada individual, já tinha infernizado a vida do Bernabé por ali, consegue, ora cortando para fora, ora cortando para dentro, consegue fazer uma boa jogada, inclusive nessa mesma característica, e aí sofre um pênalti indiscutível, né? Pênalti esse que Bração, o William José né? vai para a bola ali. Bração assim, todo esticado, Isso. né? Fazendo a a obstrução pressão, né? completa, né? Exatamente. Isso. Então, naquele caso ali, é indiscutível, né? A marcação do pênalti. E aí o William José vai para a bola, ele que tem um bom aproveitamento em cobranças de pênalti aí, pelo Bahia já bateu alguns e os converteu. Hoje foi com requinte de sofrimento ali, né? Na verdade, ele foi... Inclusive, Ravel, nosso querido Clésio está falando aqui no chat que das 7 finalizações em gol do Bahia, 3 foram nesse lance aí que você vai descrever agora, né? Exatamente, Clésio. Muito bem lembrado, meu amigo. Foi um lance assim com um requinte de sofrimento para o torcedor, porque eu nunca tinha visto isso, viu? Confesso que pessoalmente nunca tinha visto. Nunca tinha visto. O William José ele foi andando bem devagar para a bola, até característico bater dessa forma, mas hoje ele foi até mais do que costuma ser, né? Ele foi andando bem devagar para a bola, esperando naquela o goleiro de do Internacional retardar o tempo da batida para esperar o goleiro se mover. A tomada de decisão do goleiro, né? Do goleiro Ivan. Ivan, que é um goleiro promissor, né? Um goleiro que muito se esperava dele na carreira jogando no futebol brasileiro, né? O terceiro goleiro do Inter hoje, porque teve muitas lesões, sofreu com muitas lesões. O goleiro que é oriundo das categorias de base da Ponte Preta, e que hoje é o terceiro goleiro do Inter, e que estava titular hoje porque Rocher sofreu uma fratura na mão, está afastado já há bastante tempo, e o goleiro reserva imediato, Antony, vem falhando aí nas partidas do Colorado, e com isso o Ivan ganhou a titularidade no jogo anterior contra o Sport, manteve a titularidade no jogo de hoje, e foi muito bem na leitura também da tomada de decisão de William José, que esperou a cobrança, esperou
o goleiro se posicionar, e com isso não teve força suficiente, nem angulação, para poder virar o pé no giro, e acabou batendo ali. O Ivan foi bem no reflexo e fez a defesa. A bola sobra para o William José, que finaliza mais uma vez no travessão. Mal, Né? E a aí bola... mal, né? Exatamente. Aí a bola ainda consegue ganhar um efeito ali para voltar para ele pela terceira vez, enfim, finalmente conseguindo colocar a bola para as redes para tirar a A angústia mais do difícil, torcedor que via aquilo a ali. mais No mais difícil, difícil. estava mais apertada. Aqui Isso, estava no com o lance. marcador mais perto dele. Eu, Isso. eu cheguei a pensar que podia ter sido gol contra. Depois eu vi que É, não, que ele mesmo que isso. realmente consegue chegar chapando ali a bola. Exatamente, no lance que exigiu mais dele a qualidade no gesto técnico, né, Celso? Então, como nosso amigo Clésio lembrou aqui, foi o lance mais disputado ali. 3 das 7 finalizações ocorrem nesse momento, apesar de que, para fim de scout, finalização na trave não conta como finalização a gol, né? O que é uma aberração. O Cássio sempre costuma pontuar isso aqui, Claro. mas foi um lance sofrido ali para que o Bahia conseguisse descer para o intervalo no 1-0. Com a vantagem no placar. O Inter até tem uma chance na bola aérea imediatamente após o gol do Bahia, mas a cabeçada passa para fora. E aí o Bahia consegue voltar para o segundo tempo, Celso, até melhor do que foi no primeiro tempo. Assim, na minha avaliação, o Bahia conseguiu. O Rogério Ceni, que hoje comentava isso do lado de uma amiga que assistiu o jogo comigo hoje, que o Bahia, o Rogério Ceni estava muito nervoso em campo, assim, diferente do que costuma ser. Estava bem ligado, participativo, assim, o tempo inteiro orientando os atletas, e parece que essas orientações surtiram efeito, porque o segundo tempo do Bahia foi melhor do que o primeiro, tá? O Bahia teve uma postura um pouco mais inteligente, mais calma, conseguindo compreender melhor os espaços do jogo, abrindo, né, o campo melhor, Surpreendeu girando bem o não jogo. ter ampliado o placar, principalmente a partir da expulsão. Eu acho que o Bahia, ele preferiu controlar o jogo. Um controle perigoso, Celso, porque o placar mínimo é sempre algo que te aproxima, né? Principalmente se tratando do Internacional, um time que, como eu disse, né, é comum empatar jogos com o Bahia aqui na Fonte Nova. Mas eu acho que da maneira como o Bahia se portou, não foi surpreendente, eu diria, não ter feito o segundo gol. Surpreendente, eu acho que foi os jogadores que entraram terem entrado mal ali na parte do ataque, porque eu acho que Rogério, ele não acovardou o time, assim. Eu acho que ele fez o time jogar de uma maneira onde o segundo gol pudesse ser alcançado, mas como os atletas não entraram bem, aí o Bahia acabou optando por controlar o jogo mais pela posse. A expulsão, diga-se de passagem, foi assim corretíssima, né? O lance o VAR vem para corrigir o erro de campo, né, que teria sido a interpretação pelo amarelo puro e simples, mas assim, a expulsão o lance em Rodrigo Nestor foi um pisão clássico daqueles que origina de fato a expulsão, e aí com isso Não, o ali Bahia é teve mais muito espaço para claro, jogar. né? É muito É, claro, lance por cima da bola, perna toda esticada, não permite que o jogador sequer se defenda, né? Entrada muito dura, exatamente. entrada para expulsão e não é para passar a mão na cabeça porque é menino, porque é da base, não tem isso não. Ah, não, foi Não. sem querer. Não é um lance sem querer, é o lance da maldade, é o lance tipo, pô, tô com sangue nos olhos aqui, quero ganhar, tal, e numa dessa você não pensa direito naquela fração de segundo que você tem para tomar a decisão e acaba fazendo o que fez, né? Mas sem dúvida, lance para expulsão, muito claro. É um lance perigoso porque você coloca em risco a integridade e a saúde de um colega de profissão, né? Então, assim, mais um daqueles lances que poderia ter resultado numa lesão séria. Até Rodrigo Nestor passou um bom tempo ali precisando de atendimento, preocupou na hora ali o torcedor que estava mais próximo, né? A lesão, o acidente, né? A contusão foi bem em frente ali ao setor que eu costumo assistir o jogo, e fiquei até preocupado na hora, porque pareceu sério, mas depois ele conseguiu continuar em campo, Celso. Então, de fato, assim, para mim a expulsão é incontestável. Gerou mais espaço para que o Bahia pudesse jogar. O Precisou Bahia do até VAR, se né? empolgou no Importante começo. destacar. Importante Isso, destacar que exatamente. precisou do VAR. O Exatamente. que, para mim, é a coisa mais bizarra desse lance, né? A É, coisa mais bizarra disso aí é a primeira atitude ter sido advertir com cartão amarelo. o VAR normalmente, infelizmente aqui no futebol brasileiro, ele tem sido muito utilizado como muleta, assim, para que os árbitros tomem a decisão mais branda dentro de campo e mudem apenas
quando o VAR recomendar o que para mim gera uma distorção de interpretação de aplicação das regras no campo, assim. Para mim, me dá essa sensação, assim, de que o juiz de campo ele tem a orientação de interpretar a regra de maneira mais simples, mais sofista, digamos assim, né? Mais leve, e aí o árbitro de vídeo vem para poder praticar a justiça do futebol, né? O problema, Rafael, é que passa insegurança, e passa insegurança para todo mundo, passa insegurança para quem está vendo, passa insegurança para quem está jogando, passa insegurança para quem está analisando, passa a insegurança para todo mundo, porque, pô, um árbitro que vamos supor que tenha sido esse caso que você descreveu, né, de uma orientação de, ó, não vai no vermelho direto não, porque qualquer coisa a gente chama. Velho, se tiver sido essa decisão, você deixa isso para aplicar, deixa para aplicar essa orientação aí, num lance que seja menos incisivo, menos contundente, né? Esse lance é lance de cartilha, pô. É lance de cartilha de expulsão. É a famosa sola por cima da bola. É isso que aconteceu, pô. No pé de apoio. Não tem contemporização disso aí, tá ligado? Exatamente. Dado amarelo é bizarro, pô, porque significa que ele viu o lance, que ele viu a falta e simplesmente resolveu ignorar a gravidade dessa decisão tomada aí pelo jogador do Internacional. O que é um grande problema, porque se a gente pensar que a aplicação se dá dessa forma, Celso, a gente tem, por exemplo, árbitros como o Rafael Claus, que é um árbitro que claramente assim gosta de seguir como critério de arbitragem a manutenção das decisões de campo, não gosta muito de ir ao VAR, você teria um problema com isso, né? Porque não pode existir uma dupla interpretação de uma única regra entre árbitro de campo e árbitro de vídeo. Então, de fato, sim, para mim, deveria ter sido um lance assinalado em campo a expulsão. Mas aí veio o VAR, fez a justiça e o Bahia... Rogério Ceni tá até uma resposta imediata, que é a entrada de Kaique ali no lugar de Ademir, para botar um jogador mais descansado, para tentar aproveitar os espaços que eventualmente surgiriam no campo, até porque o Internacional passou a fazer a lateral ali improvisado, né? Quem foi expulso foi o lateral do Inter, então quem passou a fazer a lateral ali improvisada foi o jogador que joga no ataque, o camisa 47. Não te incomodou um pouco essa saída de Ademir nessa circunstância, não? Não, eu diria, Celso, que o objetivo do Rogério Ceni com isso aí foi tentar colocar um jogador mais descansado para tentar explorar esses espaços. Então, sob o ponto de vista de estratégia, eu acho que fez algum sentido, sim. Pô, mas grande problema foi que Kaique entrou muito mal. Tão bem, pô. Tirando um cara que tava bagunçando tanto ali a zaga do Inter. Tinha reduzido, claro, o ritmo, mas ainda é um jogador que estava com confiança. Enfim, um jogador agudo, né? Mudou um pouquinho essa substituição. Um jogador agudo, um jogador que normalmente sempre faz esse salseiro na zaga adversária. Eu acho que ele acabou priorizando ali na interpretação dele tentar colocar esse jogador mais descansado. O problema foi que Kaique entrou muito mal, então acabou não conseguindo ir por essa perspectiva não de aproveitar os espaços. Quem acabou fazendo ali a lateral improvisada foi o Gustavo Prado, que é um jogador de meio campo e, enfim, acabou nem sendo tão testado como eu acho que o Bahia poderia ter feito, Celso. Assim, o grande problema para mim foi esse. Assim, o Bahia, no segundo tempo, apesar de ter apresentado um melhor futebol, as chances que o time construiu foram muito espaçadas e nada que tenha feito o goleiro do Inter trabalhar tanto, sabe? Acabou que, de um modo geral, ali o Bahia acabou... lembrou minha avaliação, acabou lembrando um pouco de risco. O primeiro tempo, né? Isso, e também o cenário de 2024, onde o Bahia vencia o jogo por 1-0, não sofria tantas estocadas do Inter e, de uma maneira assim fortuita, um lance casual, assim, uma finalização despretensiosa, acabou sendo rebatida por Marcos Felipe e Borré acabou fazendo gol de empate naquela ocasião. Então, acho que o Bahia até se aproximou um pouco desnecessariamente, assim, de ter esse roteiro repetido. Eu não diria com riscos, porque o Inter mais tentou pressionar, abafar, do que, como eu disse, finalizar de fato, né? Foram apenas 2 finalizações no alvo, as 2 com boas intervenções de Ronaldo. Ronaldo, que hoje também praticou um bom jogo com os pés, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso no campinho, né? As avaliações individuais. Mas o fato é que o Bahia poderia, sim, ter sido um pouquinho mais insinuante, um pouquinho mais agudo
quando o campo ficou ali no 10 contra 9, né, entre os jogadores de linha, faltou um pouco disso. O Bahia hoje não foi brilhante, mas acabou sendo eficiente, eu diria, Celso, nas suas pretensões de continuar brigando ali por uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores, chegando a 49 pontos, ficando a 3 do Mirassol, e agora saindo de Salvador rumo a São Paulo para jogar no sábado às 9h30 no Morumbi contra o Tricolor Paulista, para se manter mais do que nunca firme nessa disputa e firme no Brasileirão, Celso. Muito bem, meu caro Ravel. Deixa agora, antes de a gente girar para a nossa análise dos desempenhos individuais, deixa eu mandar um abraço muito especial nos nossos amigos do Clube 45, Ravel, de onde você faz parte, a sua origem, a sua casa, tá? E é uma galera muito importante para a gente, é uma galera em quem a gente se inspira e onde a gente vai buscar muita confiança para dar passos como esse que a gente está dando, certo? A gente está realmente assumindo um risco muito grande aí na montagem desse estúdio, nessa convicção que a gente tem de que apostar em embarcar mais qualidade mesmo no nosso conteúdo, mais tecnologia no nosso conteúdo vai nos ajudar nessa briga tão dura que é a briga da produção de conteúdo e dessa dependência aí da boa vontade do algoritmo. E isso a gente faz muito porque a gente conta com essa base consistente, com essa galera que sempre nos apoia, essa galera que sempre nos ajuda. Se você também quiser fazer parte aí dessa comunidade, você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui abaixo do meu querido Ravel Pinheiro. Se você estiver ouvindo esse programa aqui, você pode depois ir no apoia.se/podcast45 e aí você vai se inscrever ali no nosso grupo de apoios, de apoiadores, né? E contribuir diretamente com o nosso crescimento. A gente aparece lá no grupo de vez em quando rola aí algumas fotos de bastidores e vale a pena você fazer parte aí também dessa comunidade. Agora sim, meu caro Alan Roberto, vamos para o glorioso campinho para a gente falar de como foram os desempenhos individuais dos representantes do Bahia nessa vitória sobre o Internacional. O goleiro Ronaldo teve pouco trabalho, como a gente falou agora há pouco. O Inter teve somente 2 finalizações em direção ao gol, né, a barra. Foram 9 finalizações ao todo do Internacional, mas somente 2 na barra. Mas Ronaldo estava por lá. O que é que você sentiu de Ronaldo aí? Segurança durante a partida, durante os 90 minutos, meu caro Ravel? Com certeza, Celso. Cada vez mais deixando para lá a insegurança que a gente sentia tempos atrás com as atuações oscilantes dele, né? E na maioria das vezes sempre entregando ali alguma falha que fazia com que o torcedor também não confiasse. Mas o fato é que esse Ronaldo hoje não precisou trabalhar tanto com as mãos, apesar de ter tido ali as defesas providenciais, principalmente o chute que teve ali numa falha de Gilberto, né? Que às vezes exagera no brilhantismo ou no preciosismo. Exatamente. Então, hoje o Ronaldo ele foi seguro com os pés com as mãos quando precisou e teve uma atuação muito importante com os pés, assim, como praticamente um líbero em várias ocasiões, se antevendo alguns passes, conseguindo botar a bola em jogo rapidamente, saindo também para gol em passes em profundidade. O Inter que tentou muitas vezes lançar a mão desse expediente de tentar lançar a bola nas costas da dupla de zaga do Bahia. Ronaldo sempre cobrindo muito bem com as mãos e com os pés, então eu diria que ele teve sim uma atuação destacada, apesar de não ter sido exercendo ali seu principal papel como arqueiro, mas participou diretamente, ativamente do jogo. Para ele um verde musgo aí, Celso. Uma boa atuação de Ronaldo, mais uma boa atuação dele, ele que vem vivendo aí numa fase boa, espantando aí as preocupações que se tinha em relação à titularidade dele, principalmente porque nesse momento a titularidade dele até quase que uma obrigação, né? Porque João Paulo ainda continua lesionado, mas eu diria que pelo que tem jogado, ele seria mantido como titular. Então,
verde musgo aí para Ronaldo, gostei da atuação dele hoje. Audiência, você sabe qual é o nome disso, não sabe? O nome disso é 3 pontos. 3 pontos, meu amigo, amolece Amolece o coração. Qualquer coração. Sabe qual é o total de chances claras do Inter, na minha opinião? Total de 0 chances claras. Mas, fomos buscar aí, tá? Rafael construiu a partir da participação de Ronaldo como líbero nessa partida do Bahia, um verde musgo para o nosso querido Ronaldo, que até bem pouco tempo era apedrejado. É isso aí, mas tá certo. 3 pontos é 3 pontos. E tem que respeitar. Veio pela narrativa, né, Celso? Esse verde demais, não. Me ganhou como um juiz pode ser conquistado. Brincadeira, como um júri pode ser conquistado por um advogado de boa lábia. Então você me comprou aí, você me convenceu. Boa. Vamos agora então com a dupla de zaga do Bahia, que veio com Gabriel Xavier e Mingo. Atuações distintas, Celso. Nesse caso aí, um Gabriel Xavier que passa muita insegurança com a bola nos pés. Acho até que melhorou um pouco no segundo tempo o nível de atuação, mas ainda é um jogador que eu não fico tranquilo quando eu vejo o Gabriel Xavier entre os titulares ali do Bahia, não. Principalmente... Pablo Carvalho está dizendo que Gabriel Xavier acertou menos passe que Ronaldo. Então pois tá fazendo concordo. Aí. Ronaldo... Concordo com o Pablo. Nem tinha visto esse comentário dele aqui, mas é isso mesmo. O Gabriel Xavier tem muita dificuldade de construir o jogo. Quando ele tem essa responsabilidade, então, fica muito evidente isso. E é um jogador que eu costumo chamar Gabriel aqui entre os meus amigos quando eu estou assistindo algum jogo, que é um zagueiro cintura dura, assim, um bom rebatedor de bola, um jogador que tem uma presença de área interessante. Até rápido, eu diria, mas para um zagueiro, né, para uma média de velocidade ali de um zagueiro. Mas na construção, que é algo que é muito inerente ao estilo de jogo do Bahia, ele sempre passa por maus bocados. Não gostei da atuação dele, não. Para mim vai um razoável aí. Apesar de ter melhorado no segundo tempo, não dá mais para colocar nada além disso, não. Diferente de Mingo. Santiago Mingo. Para esse aí vai um verde musgo. Atuação consistente, solidificada. Passou muito por ele a construção do jogo do Bahia ali em boa parte do primeiro tempo. Ele foi quem começou a fazer as inversões, que foi o caminho por onde o Bahia achou o seu gol. Né? Então, dessa forma, eu acho que ele foi um zagueiro que teve um nível melhor de atuação do que o seu companheiro de zaga na noite de hoje. Mingo vai aí com verde musgo, Celso. E agora vamos falar dos laterais. Gilberto, tá? E Luciano Juba. Como tá jogando o Luciano Juba? Como tá com uma técnica cada vez mais refinada e com uma ocupação de espaços cada vez mais precisa, tomada de decisões, muito inteligentes. Que jogador se transformou aí, Luciano Juba. Rapaz, inclusive Clésio comentou aqui no chat agora por onde eu ia começar o meu comentário, assim, por Deus, parece a gente está conectado no pensamento, na leitura de jogo aí, porque nem fiquei com a impressão de que Juba tinha voltado de lesão hoje, nem pareceu que ele estava lesionado. Normalmente quando o jogador volta assim de lesão, né, perde ali 1, 2 partidas, ele ainda vem meio assim, meio com uma certa dificuldade de pisar no campo, de sentir o jogo, de ter o ritmo adequado para cada ação da partida, mas Juba parecia que tinha jogado na rodada anterior sem muita preocupação, velho. Voltou tranquilo, voltou bem. Inclusive, eu acho que Juba, ele também percebeu a dificuldade que o Bahia estava tendo de conseguir fazer as jogadas evoluírem, progredirem, e em determinado momento ele largou mesmo a lateral ali, foi para a construção por dentro, para melhorar o desempenho do Bahia ali aos 25, 30 minutos da etapa inicial. Então, foi importante mais uma vez a construção dele, foi importante essa leitura, essa capacidade que ele tem de jogar em mais de uma faixa do campo, apesar de guardar a posição ali como lateral de ofício, né, em tese, mas no jogo ele se comporta como segundo volante, às vezes mais como terceiro homem de meio campo. Então,
essa capacidade que ele tem de fazer o jogo fluir em redor da sua função e não necessariamente da sua posição, faz com que ele seja um construtor importantíssimo para o Bahia, e teve de fato mais uma boa atuação hoje, verde musgo para ele aí. O mesmo não podemos dizer de Gilberto. Gilberto vacilou em vários momentos, não é que ele tenha feito uma partida de todo ruim, mas ele flerta muito com o erro, flerta muito com o caos, e as duas chances que o Internacional teve na noite de hoje, na verdade, vem de falhas que Gilberto acaba tendo por excesso de confiança, né? Na primeira, inclusive, ele dá um lençol ali no adversário, na intermediária de ataque do Bahia, a torcida até aplaude, elogia e tal, mas na verdade, na sequência, ele acaba perdendo a bola e gerando uma chance ali onde o Ronaldo precisou trabalhar. Então, isso é algo que o torcedor do Bahia, que acompanha aqui no dia a dia os jogos do time, já sabe. Gilberto está sempre cometendo esse erro, que é o excesso de confiança fazendo com que ele passe a linha do momento onde ele tem que tocar a bola, onde ele tem que fazer o simples, onde ele não deve inventar. Então, hoje ele vai receber um laranjinha aí, porque eu acho que ele poderia ter prejudicado o Bahia hoje nesse excesso de confiança, e ainda bem que não aconteceu, mas não gostei dele nesses erros cruciais, ou seja, não que a atuação dele tenha sido ruim como um todo, mas esse flertar com o fracasso de Gilberto me incomoda muito, e por isso vai de laranjinha aí, de jogou mal para ele. E já que a gente está falando aí dos laterais, o que é que você achou de Iago, inclusive da entrada dele, né? Eu achei legal porque Celso, esse é outro jogador que, assim como o Ronaldo, precisa superar a barreira da desconfiança. Então não é que ele tenha sido brilhante na noite de hoje, mas mais uma vez ele não comprometeu. E aí você soma a partida de hoje, a boa atuação contra o Grêmio, a boa atuação contra o Flamengo, né? A boa atuação, teve um outro jogo que ele também jogou bem, são 4 jogos com o de hoje, onde ele tem uma atuação aí de razoável para boa. E aí você vai colocando na esteira de um saldo positivo que vai se construindo e lastreando a confiança do jogador para que ele possa cada vez mais contribuir, né? Até final de contas, são jogos que até o final, né, o Bahia vai precisar contar com a largura do elenco. E ele é um jogador experiente, um jogador que ajuda. Então, de alguma forma, eu acho que ele, mais uma vez, teve uma atuação segura, pelo menos. Então, vamos de razoável aí para ele, pela média do que foi o time do Bahia hoje. Não foi um time com grandes atuações individuais, mas Iago esteve longe de comprometer. Pelo contrário, espero que ele consiga, com isto, construir um lastro para que ele continue sendo um jogador contributivo para esse elenco tão razoável aí para Iago Borducci. Aparentemente, Borducci está indo por aquele caminho, né, uma recuperação mais consistente, né, gradual, porém mais consistente. Tá entendendo o momento, né, e tá fazendo o feijão com arroz bem feito, né, sem se arriscar demais, sem se comprometer demais, né, sendo um cara muito seguro ali em relação à ocupação de espaço, né, e a parte de transição e de ter uma harmonia ali nas subidas e descidas das linhas do Bahia. Eu acho que com isso ele está conseguindo, aos pouquinhos, ir subindo, né, o seu conceito, com segurança, com consistência. Portanto, concordo aí, razoável para Iago Borducci. Vamos agora começar a falar do meio campo da equipe do Bahia, e a gente começa falando de Acevedo. Acevedo, já que está chuvoso o clima do Bahia aqui, da cidade de Salvador hoje, falar de Azevedo também é chover no molhado, é um jogador que vem vivendo uma grande fase. Gostou dessa, Celso? Levantei a bola e eu mesmo ataquei, viu? Choveu no molhado. Foi gigante, foi gigante. Mas Acevedo, mais uma atuação consistente do volante tricolor, que tem conseguido também trazer dentro do seu repertório agora uma capacidade maior de criação, de construção de jogadas também, tem sido importante também nesse aspecto, que era um fundamento que a gente não via o atleta como sua principal característica. Agora ele também consegue participar bem da fase ofensiva do Bahia. Isso não quer dizer, obviamente, que ele é um natural substituto de Caio Alexandre para fazer com o mesmo brilhantismo, né? Mas é um atleta muito, muito importante para o Bahia,
porque também reúne outras características de defesa, de proteção ao sistema, ao modelo de jogo, que são fundamentais para que Juba possa construir a jogada por dentro, para que a gente tenha um Everton Ribeiro aí que quando voltar vai também poder contribuir dessa forma, e como eu disse, né, muitas vezes também para que o Bahia possa substituir os seus atletas sem perder o nível de intensidade e de qualidade do seu jogo, que era algo que a gente reclamava muito de 2024 e que em 2025, em razão da característica desses jogadores, né, se o elenco não é tão largo, não é tão grande, é pelo menos um elenco que não decai tanto a qualidade, e isso é muito porque a gente tem, por exemplo, hoje Acevedo já algumas rodadas jogando como titular, Celso, e o Bahia, assim, apesar de Caio Alexandre ser um jogador destacado, um jogador que a torcida quer de volta, mas o Bahia não decai tanto em qualidade quanto no ano passado acabou sentindo falta desse mesmo Acevedo que estava indisponível em boa parte da temporada por lesão, e hoje ainda teve Eric voltando aí, então, já até analisando os dois, Acevedo vai com verde mais verde, né, como um jogador que teve uma atuação destacada aí dentre os que jogaram, eu gostei muito aí do que ele apresentou na noite de hoje. E Eric, a grata surpresa do seu retorno, né, depois de algumas partidas aí entre os relacionados, acho que a segunda partida é entre os relacionados, e hoje entrou razoável aí, considerando todo o tempo fora, né? Então foi importante. A boa notícia é o seu retorno, é saber que a gente pode contar com um jogador que até pela sua polivalência pode fazer a de Acevedo, pode fazer a de Jean Lucas, e entrou hoje sem sentir o jogo, conseguiu contribuir, principalmente na bola aérea, um jogador de 1,80 m, né, boa estatura e boa impulsão. Em determinados momentos ele acabou ganhando alguns duelos ali de bola aérea, o Inter que abusou desse expediente, né, no segundo tempo ali, tentando cruzar a bola, escanteios, enfim, bolas paradas. Eric participou bem de uma ou duas intervenções nesse sentido, voltou aí razoável para poder trazer alternativas para esse meio campo, e a Acevedo foi brilhante, então verde mais verde aí para o volante uruguaio. Muito bem, então vamos aí com o verdão para Nicolás Acevedo do Bahia. A gente completa o meio campo com Jean Lucas e com outro para mim que também jogou muita bola, Michel Araújo. Jean Lucas eu gostei mais da atuação até do que a de Michel, viu, Celso? Assim, sendo bem sincero, eu achei que Jean Lucas ele teve uma contribuição mais interessante aqui para o Bahia de maneira mais direta. Assim, ele foi quem rodou bastante o jogo. Vou colocar aí um verde mais verde aí para Jean Lucas. Gostei muito da atuação dele hoje. E Michel Araújo, eu acho que ele foi se soltando um pouquinho mais no jogo. Ele começou um pouquinho engessado, depois foi se soltando mais. Vou colocar um verde musgo aí para Michel Araújo. Eu achei que a atuação dele se desenvolveu melhor depois no decorrer da partida. Mas Jean Lucas eu achei fundamental, assim, por ser um jogador importante para a construção do Bahia nos 90 minutos. Então, acho que gostei até mais da atuação de Jean Lucas hoje. Vou colocar um verde mais verde para ele. Então, E um até verde agora, pelo que eu estou vendo, você está já, no entanto, um favorito para melhor em campo. Vamos confirmar já já. Mas, meu caro Alan Roberto, pode trazer o verdão aí, Paulo Sérgio para Jean Lucas aí. Esse aí, muito bem. E aí a gente vai falar da linha ofensiva, que teve Ademir, Sanabria e o autor do gol sofrido, chorado, no rebote do rebote, William José. Antes dele, Celso, só para a gente não deixar aqui o rito que a gente vem seguindo aqui, só deixar um verde musgo aqui para Nestor. Achei que a atuação dele foi até boa. Verdade. Acho que ele conseguiu dar uma melhorada ali até na falta de ritmo que o Bahia sentiu um pouquinho no segundo tempo ali. No segundo tempo eu achei que o Bahia estava dando uma caída física quando o Ceni lançou ele. Então cabe essa menção honrosa para ele. Todo o meio campo do Bahia, portanto, né? Muito bem, né? Isso, o pessoal foi bem avaliado aí hoje. O meio campo, inclusive, para mim, foi o setor mais homogêneo, né, do meio campo do time do Bahia, de um modo geral. Isso porque o ataque ele vai ter variações de avaliação aqui hoje, viu, Celso? Vou começar por quem foi melhor dentre os atacantes. Ademir vai com verde, Paulo Sérgio aí, para mim, é um jogador que a gente, inclusive, já pode aqui, não sei se era isso que você tinha pensado em relação à avaliação, mas pode vir com Ademir a avaliação de melhor em campo. Para mim, um jogador que hoje foi um jogador de destaque
importante demais nessas escapadas que o Bahia teve ali no ataque, Celso. Acho que ele foi um jogador com atuação destacada mesmo, assim, que conseguiu muitos duelos 1-1, foi quem conseguiu o lance do pênalti, né, para destravar um pouco o jogo e, consequentemente, o placar. Então, uma atuação muito interessante de Ademir. Para Eu ficar acho ainda que no quando ele saiu, Ceni deixou claro assim a mudança de objetivo dentro do jogo, né? Deixou de ser garantir o resultado indo em busca de mais um gol para garantir o resultado, né? Isso, exatamente. Acho inclusive, que quando ele tentou fazer com que o Bahia mantivesse o nível de atuação com o Kaique, a tentativa não funcionou muito bem, tá, Celso? Acho que a Ademir vinha conseguindo trazer um volume e uma intensidade interessante, mesmo no segundo tempo. Eu não acredito que o Rogério tenha feito uma tentativa de segurar o jogador para a partida de sábado, né, contra o São Paulo. Não acredito que tenha sido isso, porque o placar estava muito em aberto ainda. Então, por mais que o Bahia vá fazer aí 3 jogos em 7 dias, né, começando essa maratona no domingo e terminando no domingo passado e terminando no sábado à noite, Celso, acho que foi muito mais uma tentativa de fato, manter o ataque do Bahia com vigor físico, né, tanto que as mudanças foram mais por aquele setor, mas uma tentativa que acabou não funcionando, né, porque Kaique não entrou bem. E até eu ia pelos titulares, mas já que a gente fez essa transição, até já cabe a avaliação negativa para Kaique agora, foi de laranja e jogou mal. Não funcionou, né, a atuação de Kaique hoje, muito disperso no jogo, Celso. Tinha espaço para criar jogadas, para construir algumas boas jogadas. O Bahia que, a partir da expulsão, teve o seu lado direito de ataque ali para atacar um jogador improvisado na função, e acho que Kaique não aproveitou essa oportunidade, acabou jogando mal aí, por isso o Laranjinha no conceito dele. Deixa eu só pedir para meu querido Alan Roberto trocar aí o conceito, tá? O símbolo do conceito, o ícone do conceito aí de Ademir, trocar a bolinha do verde mais verde aí pelo nosso querido Verde Paulo Sérgio. Pode botar Paulo Sérgio aí no lugarzinho ali de Ademir. Nosso querido Pablo Carvalho está dizendo também, pelo que eu entendi, que Jean Lucas não seria esse verde, seria verde musgo, mas está certo, né? O Jean Lucas está certinho, não é isso? Tá certinho, é o verde mais verde aí. Pronto, muito bem. Então, vamos seguir. Obrigado, viu, Pablo, pelo toque. E agora, seguindo a análise do ataque do Bahia, vamos com o Sanabria. Sanabria jogou mal. Talvez até a minha avaliação aqui seja um pouco pesada, mas dele eu espero muito. Então, eu não gostei da atuação dele, achei que ele acabou não sendo o jogador que em outros momentos ele consegue ser, um jogador agudo, que consegue romper linha, fazer inclusive com que o Bahia não seja previsível, atacando demais esse espaço puramente com Ademir, né? Então é um jogador muito importante para Ficou que muito ele... penso, né? Muito Exatamente. penso para o Bahia, né? Isso, exatamente. Então, assim, ele tem que fazer esse papel, Celso, de ser o jogador que faz o drible também para dentro e para fora, né? Para trazer imprevisibilidade ao ataque, para fazer com que o zagueiro, o marcador ali do lado dele, o lateral, ele não saiba exatamente o que ele vai fazer. E eu acho que hoje ele acabou exagerando muito nos dribles para dentro, né? Tentando fazer a jogada sempre, a Podia progressão em trabalhar bem com diagonal. tudo ali, né? Pois é, faltou um pouco disso, assim, conjuga com o Jean Lucas, que é um jogador que também costuma fazer essas ultrapassagens. Acho que ele acabou exagerando nessas tentativas e errando muito na maioria delas. Não gostei da atuação de Sanabria hoje, não. E aí o Thiaguinho acabou entrando depois também e não conseguiu também criar um volume de jogo interessante. Também não gostei da atuação de Thiago, tá? Também vou colocar um laranja para ele aí. Talvez eu esteja pesando um pouco a mão, mas é porque eu acho que o ataque do Bahia explorou pouco essa vantagem numérica em campo, Celso. E em vários momentos ali, Thiago poderia ter aproveitado melhor. No primeiro lance dele, inclusive no jogo, uma boa jogada construída ali pelo lado esquerdo, e Iago cruza para ele e ele acaba se posicionando mal ali para finalizar. Poderia ter saído já o segundo gol do Bahia naquele momento. Eu acho que Thiaguinho, que é um jogador que para mim vive um bom momento com a camisa do Bahia,
acabou não conseguindo entregar tanto em desempenho na noite de hoje, Celso. Agora, a minha pergunta para você. Eu sei que você já está aí, sabe, pô, engatilhado para distribuir verdinho aí para todo mundo, certo? Hoje você está todo bem-humorado, porque 3 pontos é 3 pontos. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: qual o conceito que você vai dar para William José, cara que é o autor do gol único da vitória do Bahia, do triunfo tricolor nessa partida contra o Internacional? Você vai garantir aí, né, um belo do conceito para ele pelo gol que ele fez, ou vai pesar o pênalti que ele perdeu e o gol claríssimo que ele perdeu no rebote desse pênalti? Bom, antes de dar o conceito para William José, se você chegou até aqui e está assistindo esse conteúdo em formato de corte gravado, deixa o like aí, fortalece o nosso trabalho. É muito importante para a gente que você também possa deixar o like aí. Torcida Tricolor, William José e todos aqueles outros que a gente costuma avaliar aqui, normalmente quando fazem um gol a gente dá aquela aliviada, né, faz aquela ponderação, tira um pouco o peso do desempenho de um modo geral na partida, porque o cara que faz o gol normalmente é aquele cara que é bem avaliado por um contexto, um momento importante na partida. Bom, não dá para a gente fazer muito isso hoje em relação ao William José não, viu, Celso? O jogador que não conseguiu participar tanto das construções, da fase ofensiva do jogo do Bahia hoje, não foi achado em campo pelos seus companheiros, então teve muita dificuldade de participar das associações. Acho, inclusive, que o Bahia ficou muito refém de jogadas que viessem mais do seu meio-campo e dos pontas em razão disso, né? Eu até disse isso, Celso, no telecast de domingo, né, após o triunfo contra o Grêmio, onde o William José foi muito bem, um dos melhores do Bahia em campo. Eu cheguei a cogitar colocar ali entre os melhores em campo. Não tinha como colocá-lo, porque a Cefedo de fato fez uma partidaça, mas ele estava no pódio dos melhores jogadores naquela noite e cheguei a dizer, lembro bem de ter dito, que uma das minhas preocupações era a constância de atuações de William José. E essa manifestação de preocupação que eu tive, ela se confirmou na noite de hoje com a atuação aquém do que ele poderia fazer. Não tanto pelo lance do pênalti, tá? O pênalti acaba somatizando a tudo isso. Mas o fato é que a noite de hoje, por si só, no desempenho, já seria algo para a gente alertar em relação a ele não conseguir entregar 2 partidas em sequência, 3 partidas em sequência, de um bom nível de atuações. Aí vem o pênalti e coloca um contorno de dramaticidade ainda maior em relação a tudo isso. E é por esse motivo que o William José, salvo pelo gol, vai de razoável, Celso. É um amarelinho para ele, é o máximo que a gente pode dar de conceito por tudo que ele apresentou nesse Bahia 1, Internacional 0. Ou seja, se o pezinho do zagueiro do Internacional tivesse chegado um pouquinho antes, dividido a bola com ele ali no rebote do rebote, era tragédia, né? Era vermelho e mob, né? Aí o Emoba ia sentir inveja desse sangue que a gente ia colocar nesse conceito aqui de hoje. Ia ser vermelho Emoba. Vermelho Emoba aqui na Bahia e vermelho Emop aí em Pernambuco. Não, quando você falou, eu entendi perfeitamente e compreendi o meu erro aqui. Peço perdão à nossa audiência, Imagina, meu amigo, imagina. A maioria aqui da audiência da Bahia, né, de Salvador, que está acompanhando a gente ao vivo. Perdoe o seu irmão aqui, recifense, que aí a gente tem já toda a construção na cabeça. Mas é isso. Para a gente finalizar aqui, tá, o nosso campinho, queria que você falasse o que é que você achou dele, do professor Rogério Ceni. O professor vai de verde musgo hoje. Eu acho que ele teve um papel importante na concepção de um Bahia que, se não foi brilhante, foi eficiente, foi competitivo, negou grandes oportunidades ao seu adversário. Então, nesse sentido, eu acho que ele tem os méritos aí de um Bahia que sofreu pouco, né? E fez com isso com que o time saísse vencedor na noite de hoje. E tão importante quanto a torcida também sair satisfeita, né? Eu acho que o torcedor do Bahia, de um modo geral, compreendeu a luta do time hoje, compreendeu que o cenário não era de espetáculo,
e sim de a necessidade de vencer acima de tudo, e o Bahia, merecidamente, eu diria, Celso, apesar das poucas oportunidades claras, né, contundentes, eu acho que o Bahia foi o time que mais se aproximou na noite de hoje de vencer, e venceu com justiça, e isso passa, obviamente, pela avaliação do trabalho do comandante tricolor, que muito ativo na beira do gramado hoje, conduziu seus comandados a essa importante vitória para manter o Bahia firme na tábua de classificação como um dos 5 melhores times do campeonato, Celso. Então, verde musgo para Rogério Mukseni. Olha aí. Então, dessa forma, galera, a gente finaliza aqui o nosso campinho, o print aí, tá? Para a eternidade, o nosso campinho dessa partida. Importante triunfo do Bahia sobre o Internacional. 1-0, o jogo vale pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estava atrasado, mas jogo que deixou o Bahia com os 29 jogos das 29 rodadas disputadas até aqui no Campeonato Brasileiro. Isso é importante para deixar de existir um Bahia hipotético. Agora a gente tem um Bahia concreto, na minha opinião, cada vez mais concreto na busca por uma vaga dentro da fase de grupos da Libertadores. Meu caro Ravel, antes de me despedir, queria mandar um abraço para a nossa audiência, tá? Para a galera que está acompanhando a gente aqui sem ser ao vivo, tá? Galera que não está acompanhando a gente aqui ao vivo, um abraço para vocês, mas um abraço todo especial para a galera que acompanhou a gente aqui ao vivo, deixando mensagem no chat, porque, inclusive, Ravel, essa galera ajudou a gente a bater uma marca muito significativa. Junto com o GETV, tá? A gente superou 2 milhões de aparelhos conectados, né? Então, queria parabenizar a toda a galera que acompanhou a gente ao vivo, porque vocês nos ajudaram a superar essa marca tão importante, junto com a turma do GETV. Mais de 2 milhões de aparelhos conectados, Ravel. Com certeza. E eu digo mais, nesse momento eu tenho certeza que o pessoal da GETV está comemorando a nossa colaboração para o alcance desse resultado. Afinal de contas, nós entregamos aqui, com toda certeza, mais de uma centena de aparelhos conectados, estabelecendo aí esse recorde. Eu estou muito feliz e orgulhoso que a nossa audiência conseguiu, como sempre, fazer a diferença para que a gente pudesse fazer aqui um bom pós-jogo. Essa aqui é a marca do nosso canal, fazer uma análise profunda dos desempenhos, do contexto de tabela, de matemática, de números de escritas sendo quebradas, como foi na noite de hoje, né? A construção de uma boa pavimentação de um dos times que a gente cobre aqui, especificamente na nossa região. E, enfim, agradecer demais a todo mundo que esteve aqui até esse presente momento e dizer que faltam ainda 9 batalhas para que o Bahia possa cumprir os seus objetivos na tabela, e o seu apoio, pessoal, vocês que nos ajudam a fazer a transmissão, é sempre muito importante. Continue com a gente aqui, não só com os conteúdos do Bahia, mas com raio-x da Série A. Se quiser dar aquela secada, de repente tem algum time aqui da região, algum time aqui da cidade que possa jogar a Série B no ano que vem. Tá tudo decidido. Foca aí, ó, energia boa. Torcedor do Bahia, foca agora na energia boa. Não, eu tô achando que tem time da cidade aqui que quer jogar a Série B ano que vem, Celso. Tem que dar de olho, tem que estar olhando, tem que estar por cima aí. Quer jogar a Série B, vai jogar a Série B, então. Deixa a torcida do Bahia focar em outra coisa, véio. Tá tudo resolvido ali. Não gasta energia, não. Gasta energia brincadeiras boa. À parte, é sempre importante aí a gente contar com o apoio de todos vocês, torcedores do Bahia, do Vitória, enfim, todo mundo aqui de Salvador, para poder a gente continuar fazendo o nosso canal crescer e entregar um conteúdo de qualidade muito bacana para vocês, independente do time que você torça, hoje majoritariamente a torcida do Bahia, mas a gente agradece a todo mundo que esteve presente aqui com a gente, fazendo essa transmissão ser dinâmica, interativa, como costumeiramente a gente costuma entregar, né, Celso? Exatamente. Programa que teve a direção do nosso caríssimo Alan Roberto. Muito obrigado a todas e todos e até o próximo 45 minutos. Forte abraço. Tchau, tchau.